Olá, amigos, Deus abençoe a todos. Queria trazer aqui boas notícias, tanto para a sociedade cearense, como aos homens e mulheres que se doam com o risco da própria vida à sociedade e que estão desde o dia 18 aquartelados em várias unidades militares na capital e no interior do estado do Ceará. Vamos falar aqui da difícil missão das comitivas de deputados e senadores, bem ainda de direitos humanos, de conseguir abrir uma janela de diálogo com o governo, na tentativa de contornar a crise na segurança pública. Falar também dos municípios que, ao meu ver, acertadamente cancelaram festejos de carnaval. Vamos falar de ofensas, de retroescavadeiras e a reação de uma associação de juízes sobre o fato que envolveu esse tipo de equipamento, o uso desse equipamento. Vamos falar também da missão do Exército e da Força Nacional no Ceará, e aqui vieram. Queríamos trazer boas novas, mas parece que ainda não chegou esse momento. Quero pedir a você, portanto, que atentem às informações a serem repassadas, pois, lamentavelmente, têm sido filtradas por parte da imprensa cearense, prestando com isso um desserviço à sociedade, que deveriam bem informar, tolhendo-lhes com essa postura o direito à informação. Primeiro vamos falar aqui das comitivas, destacando aqui o resultado, ainda sem êxito, da comitiva de senadores, que veio para se juntar à comitiva já trazida de Brasília pelo deputado federal Capitão Wagner, comissão esta de deputados, que por 2 vezes já tentou ser recebida pelo governo do Ceará, sem sucesso. Eu havia até informado, inclusive com ar de alívio, sobre o encontro da comitiva de deputados no início da tarde do dia 20 de fevereiro com o secretário de Segurança Pública do Estado do Ceará, quando veio sobre mim até ares de refrigério da possibilidade de ter sido aberto o primeiro canal de negociação. Lamentavelmente, mesmo com a chegada da comitiva de senadores, percebe-se que voltou-se a estaca zero, pois o governo também não recebeu a comitiva de senadores, composta pelo senador Major Olímpio de São Paulo, Tasso Gereissati e Eduardo Girão, do Ceará, bem ainda Eumano Ferrer, do Piauí. A mensagem repassada com essa postura de recusa ao diálogo, até com parlamentares de outros estados, a priori isentos de interesses políticos locais, não denotam uma solução fácil para a questão da paralisação dos militares estaduais via negociação. Os senadores que se predispuseram a ser uma ponte que levasse à resolução da crise, deveriam ter agenda com o governador do Ceará no início da noite do dia 20 de fevereiro, mas também não foram recebidos e descartada qualquer possibilidade naquele momento de negociar uma saída para o impasse, seja anistia ou mesmo revisão dos valores da reestruturação salarial. Fato este que motivou a paralisação dos militares estaduais que está em curso. Pelo menos, e graças à sensibilidade e à atuação de entes federais, o que se percebe como foco é a solução do problema, pelo menos pelas partes que eu vou elencar agora para vocês. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, que autorizaram vir para cá essas comitivas de deputados e senadores para buscar uma mediação da crise. Também do ministro Sérgio Moro, que enviou Força Nacional a pedido do governo do Estado, e do próprio governo federal, que enviou representantes da ministra Damares na área de direitos humanos e do próprio ministério, autorizou também o emprego do Exército Brasileiro na manutenção da lei e da ordem no Estado para atuar em prol do povo cearense. Graças a esses atores, parte desses problemas sobre a segurança pública no Estado estão, pelo menos, em boas mãos. Está, portanto, instituída no Estado do Ceará a GLO, Garantia da Lei e da Ordem, que foi autorizada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. A Força Nacional já havia chegado ao Estado a pedido do governo, e pedido este que foi direcionado ao ministro Sérgio Moro, que atendeu a solicitação.
agora, sobre o Estado sob a GLO, né, estão sob o comando da 10ª Região Militar, portanto, as tropas federais, a Força Nacional e todas as especializadas do Estado, Choque, Cotan, Cotar, Raio, Cavalaria, Polícia Civil, inclusive. Enfim, a responsabilidade e gestão da segurança pública do Estado agora está sob a autoridade do Exército Brasileiro e sob o comando da 10ª Região Militar. O deputado Capitão Wagner participou ainda na tarde de hoje, 21 de fevereiro, de uma reunião na 10ª Região Militar e trouxe notícias de que o general comandante da 10ª Região assegurou que a missão, o foco das operações que doravante serão desenvolvidas pelo Exército e Forças Auxiliares será voltado para a segurança do cidadão cearense e patrulhamento urbano. Portanto, que a gestão da crise dos militares estaduais e da competência do governo do Estado, não sendo ele, o general, interlocutor do Estado nesse tocante, porque cabe ao governo dar solução à crise e o Exército vai agir de forma independente no cumprimento de sua missão. Bom, mas as consequências da crise na segurança pública do Estado, que segue sem sinais de resolução pelo diálogo, não poderia ser outra, né, essas consequências. Vários municípios cancelaram os festejos de carnaval e quero aqui ressaltar, aproveitando essa notícia, que esses prefeitos que assim procederam agem, ao meu ver, com muita responsabilidade em atentar para a segurança das pessoas, foliões, que participam de um evento sem a mínima segurança necessária. Isso mostra que, desvinculados de interesses políticos ou repercussão negativa que pudesse haver sobre suas gestões, saliento eu, tomam uma atitude responsável que garante a integridade das pessoas, que é o bem maior que deve motivar o interesse público. Não é à toa isso. Inúmeros casos de roubos e homicídios têm permeado o solo cearense de sangue e lágrimas. Por isso, eu parabenizo esses prefeitos pela atitude, digo mais uma vez, responsável, que tomaram com a decisão de interromper os festejos de carnaval. Isso é grave, e é assim porque segue sem negociação, pois quem veio mediar sequer foi recebido, inclusive o representante dos direitos humanos. Mas enquanto uns políticos se motivam pelo interesse público, outros se deixam levar pela truculência de suas declarações, forma esta que lhe é peculiar de citar aos seus opositores e desafetos. Suas declarações mostram como esta pessoa, caso tivesse em exercício de cargo político executivo, lidaria com a crise a exemplo de como seu irmão lidou com os policiais que de outra forma não teriam conseguido, né, com a própria força física, impedir o resultado que um ato inconsequente desse tipo, né, de esmagá-los com a retroescavadeira, teria conseguido. O que me impressiona nesse caso é o silêncio da imprensa na Terra da Luz, que põe sombras sobre os fatos. Triste e lamentável calar sobre um não habilitado para aquela máquina quase ter causado uma tragédia. E se não fosse a intervenção de quem optou pela legítima defesa de terceiros, indefesos ante a força daquela máquina. Mas, como quem vai lidar com a situação da segurança do Ceará é o Exército Brasileiro, não precisamos nos preocupar, né, que algum cidadão seja esmagado, nem por tanque de guerra e nem por retroescavadeiras, como brasileiros e estrangeiros estupefatos assistiram nos milhões de compartilhamentos do ato nas redes sociais. E que a mídia aparelhada, né, mesmo invertendo a situação, não conseguiu entrar nas mentes como desejavam, invertendo o que todos de fato viram. Nesse passo que as coisas andam, a paralisação da PM no Ceará vai tomando novas proporções, com desdobramentos em outras esferas da República, à medida que, em representação protocolada na Procuradoria-Geral da República, a UNAJUF, que é a União Nacional dos Juízes da União do Brasil,
quer que a Procuradoria-Geral da República apresente denúncia sobre a acusação de, abro aspas, homicídio qualificado com emprego de meio resultante em perigo comum e de impossibilidade de defesa das vítimas, fecho aspas, contra o senador licenciado Cid Gomes. Mesmo tendo ele sido baleado com 2 tiros para a Unajuf, abro aspas, nada pararia o intento criminoso, senão mesmo bala, fecho aspas. Portanto, senhores, amigos, voltamos a qualquer momento com mais informações. Deus abençoe a todos.